E aí, você, tudo bem? Gente, vocês estão me vendo com a mesma roupa da semana passada, porque nós estamos gravando na mesma tarde. E isso não significa que, embora a gente não tenha tomado banho, né, para trocar de roupa e tal, óbvio, claro, mas isso não significa que o conteúdo também não será extraordinário. Professora Adriana, qual o conteúdo desse Pode Crendo de agora, ou de hoje, dessa semana? Um conteúdo maravilhoso. Falando igual a Fernanda, os 7 erros mais comuns dos clínicos gerais quando praticam endodontia. 7 erros mais comuns que os clínicos gerais cometem quando praticam endodontia. Então, esse é o Pode Crendo. Esse é o Pode Crendo, o podcast da equipe Núcleo Endo. Núcleo Endo, canal aberto com quem? O sucesso. E antes que a gente comece, que eu diga até quem eu sou, nós vamos pedir para você a regra dos 3 Cs, que é curte, comenta e compartilha. Curte porque você sinaliza para o Instagram, para o YouTube e para o Spotify, que o conteúdo é um conteúdo que você aprecia e que você valoriza. Dá uma moral para a gente. Compartilha se você lembrou de alguém que vai se interessar, que esse assunto é importante. Compartilha é um jeito de você demonstrar cuidado e carinho com essa pessoa, que você lembrou dela, inclusive. Comenta o que você achou, qual a sua opinião. A gente quer saber, quer conhecer um pouco mais você. Se você tiver alguma dúvida e a gente souber responder, a gente também responde. Curte, comenta e compartilha. Eu sou o professor Leonardo Barroso, 32 anos de odontologia, 30 de endodontia, praticadas ali diariamente. Verdade. Eu sou Adriana Marques, estou aí 10 anos a menos, 22 anos de atuação, de paixão pela odontologia. Odontologia, né? Mas é boa na endodontia também, é talentosa. Muito talentosa na endodontia. Mestre especialista em endodontia. É, isso aí. O doutorado, pós-doutorado, acabou pegando a área da endodontia, mas acabou que eu fiz engenharia de materiais, estudando a endodontia para os equipamentos da engenharia. Excelente. A física, né? Isso aí. É uma comédia que fala assim, nossa, mas você tem doutorado em engenharia, você dentro da escola de engenharia da Universidade Federal Fluminense, aqui de Volta Redonda, mas é porque a gente utiliza os equipamentos e estuda endodontia. Aí fala da gente, mas doutorado, pós-doc em física, dentro da escola de física, ESSEX aqui, né, da UF também. Estudamos laser. Pegamos os equipamentos do laser, né, lá da física, para pegar o diagnóstico nosso na endodontia. Então, isso aí. É muito legal nessa interação das áreas, né, os profissionais, professores. Nossa, é uma convivência incrível, né? Uma troca de experiência muito bacana. A física aplicada, ela é apaixonante. É apaixonante. E isso, inclusive, a gente encoraja você. Saia do seu consultório, conheça pessoas também de outras áreas, faça o seu networking, e isso sempre fortalece, né? Sim. Bom, 7 erros mais comuns que o clínico geral comete, e eu deixei aqui o conteúdo elaborado, devidamente elaborado aqui. Muito interessante a gente pensar que é o seguinte, galera, olha só, primeira coisa, a endodontia é um tripé, né? Ela precisa estar bem baseada, bem equilibrada em 3 coisas importantes: no diagnóstico, na biologia / anatomia e na técnica. Toda vez que a gente tem dificuldade em qualquer um desses tripés, diagnóstico, biologia / anatomia, e na execução, na técnica propriamente dita, a gente tem insucesso, ou grandes probabilidades do insucesso se instalar, né? E a gente vê que, infelizmente, esses 7 erros mais comuns, eles estão muito presentes quando um desses tripés não são obedecidos. Então, vamos começar de uma maneira bem assertiva a elaborar um pouco sobre o que a gente está falando aqui hoje. Primeira coisa, primeiro item é tratar sem um diagnóstico claro. Cara, é uma coisa que realmente assim deixa a gente triste, tem hora, é quando o colega assim, não, vou fazer o tratamento de canal do dente, mas vai tratar por quê? Ah, porque eu acho que esse dente tem uma situação pulpar. Mas veja bem, olha só, tratar endodonticamente é uma atitude irreversível, Adriana. A partir do momento que você tirou a polpa de lá de dentro,
Não volta mais. Vem com endodontia Não vem com regenerativa. endodontia regenerativa, principalmente se o Paciente dente tem ápice fechado. fechado, e não vai rolar, cara. Então, assim, para você realmente decidir tomar uma providência dessas, extirpar o órgão pulpar, você precisa realmente estar muito bem decidido, no sentido de que você correu toda uma rotina de parâmetros clínicos, onde no final das contas tudo isso apontou para dizer que aquela polpa não está mais competente ou em condição de permanecer onde ela está. Isso é uma coisa. Aí, nesse ponto, a endodontia ela é terapêutica, né? Sim. Ou então, porque um procedimento protético que vai ser feito, por exemplo, né, ele vai envolver a região da polpa, porque vai se buscar mais retenção, vai se buscar mais espessura, né, uma profundidade para ter mais espessura de material, tudo mais e tal. Aí é uma questão protética, né? Mas tirando essas duas situações, não vejo outro ponto. Você vai assim, eu acho que esse dente vai precisar tratar canal. Caso comum, né? Outro dia, a Camille, nossa aluna da graduação, estava com uma dor muito forte nos dentes e foi o diagnóstico de sinusite. Paciente, Diagnóstico de sinusite. Pois ela é. com os dentes todos perfeitos, sem restaurações, sem cárie, sem nada, com uma dor realmente alucinante, doendo, irradiando. E era sinusite. Então, assim, você não pode partir de uma suposição, você tem que partir de uma certeza, né? Eu tenho um amigo que é professor de implante, ele diz uma frase que sempre me chamou muita atenção, que é assim: o implante começa na classe 1, tá? E nós, dentistas, precisamos entender. Você, doutora de materiais, sabe melhor do que eu. Por maior que seja o avanço que a gente experimente na atualidade na odontologia, a gente ainda não tem um material que tenha um comportamento mecânico, térmico, né, semelhante que eu digo assim, igual ao que a interação dentina e esmalte conseguem fazer. Então, o que eu explico muito para os meus pacientes é que toda vez que você faz uma intervenção onde não existia necessidade daquela intervenção, o problema da odontologia chama-se interface. Toda vez que você tem uma interface entre dois materiais diferentes, estrutura dentária e a estrutura do material, você vai ter, ao longo do tempo, comportamentos mecânicos, térmicos diferentes que vão tender a provocar o quê? Falha. Falha. Gap. No gap, né? E é na falha, no gap, que mora o problema, porque a gente sabe que a boca tem uma microbiota nativa, residente, então é claro que onde existir passagem, vai haver penetração dessa microbiota, então você vai ter infecção, você vai ter contaminação. Isso é, inclusive, importante para os dentistas terem isso muito claro, para explicar para os pacientes, inclusive, que nenhum tratamento dentário é eterno. Não existe tratamento dentário eterno. Por melhor que seja o hábito de higiene do paciente, quando ele já tem interface no material, o que vai acontecer é que o tratamento pode ser mais longevo, mas ele não vai ser um tratamento eterno. Concorda comigo? Né? Em algum momento, aquela prótese vai precisar ser substituída. Em algum momento, aquela classe 1 ou a classe 2 vai precisar ser substituída. Em algum momento, aquela onlay vai precisar ser substituída. Em algum momento, a sua faceta, as facetas, os faceteiros que estão por aí, vai precisar ser substituída, né? E assim sucessivamente. Então, o paciente tem que entender isso e você também tem que entender isso. Então, o que significa dizer que tudo que nós fazemos, nós dentistas fazemos, implica em uma grande responsabilidade. Por quê? Eu tenho que escolher, né? No final das contas, a minha decisão ela vai cair dentro de duas situações. Ou o que eu estou fazendo é terapêutico, ou o que eu estou fazendo é uma Fala, caramba. Pô, me ajuda aí na palavra, cacete. Iatrogenia, pô. Ou é terapêutico ou é iatrogênico, sim, né? Perfeito. Quando é terapêutico? Quando tem uma indicação clara, né? Quando é iatrogênico? Quando não tem uma indicação clara. E você está criando uma situação que para o futuro vai evoluir e vai virar uma outra coisa. Então, essa frase é uma frase verdadeira. Então, pô, a gente tem que usar isso com muita consciência. Então, o primeiro ponto onde a endodontia falha, no diagnóstico.
quando o dentista decide tomar a decisão, né? Decide tomar é ótimo, né? Tomar a decisão é o pleonasmo. Mas é quando o dentista decide abrir um dente e desvitalizar um dente sem necessidade. Ele não tem claro na cabeça dele. Então, esse é o primeiro erro mais comum. Vamos ao segundo erro mais comum. O segundo erro mais comum é acesso insuficiente. Cara, eu sempre digo o seguinte, você só pode se meter a fazer aquilo que você tem domínio, galera. Parada é a seguinte, cirurgia de acesso é basicamente o seguinte, você tem que garantir na cirurgia de acesso que todo o teto da câmara tenha sido removido. Remoção insuficiente de teto implica diretamente em retenção de material orgânico, e essa retenção de material orgânico, ou ela vai gerar manchamento, escurecimento da estrutura, ou ela vai levar também a alimentação, a ativação rotineira, frequente, contínua, a continuação do processo infeccioso, ou as duas coisas juntas. Então, a cirurgia de acesso ela precisa ser feita de uma maneira onde você garanta, na sua forma de contorno, que você realmente removeu todo o teto da câmara, para você realmente conseguir, em primeiro lugar, garantir a descompressão dos tecidos, se for no caso de uma urgência, e segundo, que te permita identificar as estruturas anatômicas para você tratar. E aí vale dizer, né, uma coisa muito importante para nós endodontistas, que assim, para a gente, hoje em dia, é muito importante trabalhar com magnificação. Não precisa ser um microscópio, mas minimamente uma lupa. Porque meu grande amigo Mamed, né, professor Mamed, lá de Goiás, diz uma frase que eu concordo com ele, o que você não vê, você não trata. É verdade, filho. Né? É verdade. O que você não vê, você não trata. Então, numa cirurgia de acesso, você precisa ter um domínio daquilo ali para você conseguir ter certeza de que você removeu todo o teto da câmara, de que não há ponto de retenção de matéria orgânica e que você está conseguindo identificar, localizar a estrutura. Então, um segundo erro muito comum é cirurgia de acesso insuficiente. Semana passada mesmo, a gente estava com a turma de atualização, a nossa turma de 2026, que começou, primeiro módulo agora, que é justamente cirurgia de acesso. Eu dei vários exemplos ali, inclusive mostrando fotos, né, de cirurgia de acesso insuficientes de pacientes que passam por intervenções endodônticas e vêm para a gente, seja no nosso consultório, ou seja na especialização, que você vê ali que ele ainda tem dificuldade, não teve resolução do quadro de dor, ou não teve resolução do quadro endodôntico propriamente dito, e onde a gente vê que o fundamento, o nome é esse, fundamento de cirurgia de acesso, falhou. Então, ou seja, se eu não conseguir uma abertura suficiente, eu não consigo esvaziar, não consigo descomprimir, não consigo desinfetar a contento, e então isso vai contribuir, colaborar para a falha do meu tratamento endodôntico. Então, é um segundo erro frequente. Você pode falar agora, por favor. Não, mas é para falar para você falar. Fala. Sabe por quê? É uma coisa que você pega muito com relação ao Instagram. Né? Ele fala aqueles acessos pequenininhos, a gente sabe, né? Na minha tese em doutorado, eu justamente fiz um ensaio de computação que analisou justamente isso, o quanto que o acesso influencia ali na resistência do dente. E a gente viu que não é tanto assim, né? Para a gente poder justifique, né? Sim. Então, assim, a gente fica muito focado em fazer um acesso bonitinho para ficar instagramável e tal. A gente sabe, a gente tem a questão do instrumento, que ele tem dificuldade de trabalhar e pode favorecer a fratura. Realmente, aquela coisa do líquido entrar, fluir, né, e refluir, vai ter dificuldade ali no processo de irrigação. Então, assim, se for por questão de você querer manter um acesso pequenininho, para ficar bonitinho, para economizar a estrutura do paciente, do dente do paciente, isso não é uma boa justificativa. Vale você fazer um desgaste compensatório para favorecer tudo isso, trabalhar, que a gente acabou de falar, do que você ficar economizando ali, que não vai ter tanta influência no final ali da resistência do dente. Exatamente. Né? Você tocou num ponto central. Isso, inclusive, né, além da tua tese de doutorado, que deixou isso bem claro, sobre a questão da distribuição, né, de tensão
das forças oclusais ali, que não faz tanta diferença assim, tiveram outros trabalhos que vieram associar a parte da desinfecção propriamente dita. Tem até um trabalho do grupo do Siqueira Júnior que deixou muito claro que os acessos minimamente invasivos, né, como são chamados aí os acessos ninja e tudo mais, eles dificultaram muito a desinfecção e, assim, o status microbiológico desses canais eram muito mais infectados do que aqueles onde as cirurgias de acesso eram maiores. Galera, acesso, o nome está implícito. É justamente permitir para você entrada para o instrumento, e o instrumento ele tem que transitar livre por todas as paredes do canal. Se você preserva excessivamente a estrutura e preserva uma parede, ou preserva uma estrutura dentro do canal, como uma concrescência dentinária, na entrada no canal mesial, ou na entrada dos canais, dos incisivos, dos caninos, etc. e tal, você vai ter essa parede empurrando o seu instrumento para uma parede contrária e dificultando você de tocar na parede onde está esse obstáculo. E isso vai ter um impacto direto na matéria orgânica que está aderida ali, e no biofilme que também está aderido ali. Vão ser paredes que você não vai tocar, que você não vai desorganizar, que você não vai limpar, você não vai desinfetar, e o seu caso vai falhar. Agora deixa eu respirar. Tá? Então, segundo erro mais comum, cirurgia de acesso. Então, precisa elaborar. E mais um ponto da cirurgia mais um ponto, de vamos lá, acesso. para você ter certeza de que é um erro muito comum. Às vezes por um pouco de ansiedade, né? Nossa, tem que acessar. A pessoa vai tão focada no acesso. Ai, achei os condutos, achei os canais, e esquece de remover o tecido cariado. Né? Primeiro, remove todo o tecido. Como é que é a lei? A gente brinca, né? Que é assim, lá no livro da Gênese, na Bíblia, primeiro livro da Bíblia, está escrito lá nos 10 mandamentos que Moisés pegou lá no Monte Sinai. Está lá no meio, tem um lá que diz assim: removerás todo o tecido cariado. Você precisa remover todo o tecido cariado antes de fazer a cirurgia de acesso. Muito bem, não lembrado. Professora Adriana, sim. que você sou direito. Mas é isso, gente. Assim, tira a cárie, tirou, seja dentista, tira a cárie. Terminou de remover o tecido cariado, você pode ter certeza que você vai achar ali um pontinho de exposição, e aí você termina de remover o seu teto. Perfeito. Né? Muito bom. Agora, para a terceira situação, terceiro erro mais comum. Você vai ver que tem a ver com acesso também. Consequência do acesso, que é o quê? Não localizar os canais. O clínico geral tem dificuldade para localizar os canais. Por exemplo, não sei se você sabe, se você clínico está ouvindo a gente aqui, vou dar um dado para você bastante interessante. Na faixa etária entre 20 anos de idade até 40, 45 anos de idade, existe uma deposição de dentina secundária que vai deixando a anatomia da área da câmara e dos canais radiculares mais complexa. Então, alguns estudos mostraram que molares superiores, dependendo da faixa etária da amostra que foi estudada, até 90% dos molares superiores têm 4 condutos. 4. E não 3. E eu estou cansado de receber lá no meu consultório dentes que foram tratados endodonticamente, molares superiores, característico, lesão na raiz mesial, onde a gente, numa tomografia, o que a gente vê? Um conduto MV2 que não foi localizado e não foi tratado. Um conduto que não foi localizado e que não foi tratado é um conduto que continuou lá dentro com matéria orgânica, com tecido pulpar, né, remanescente, e esse tecido pulpar remanescente ele é substrato para manutenção de uma microbiota e para manutenção de uma infecção endodôntica. E isso tudo vai descarregar onde? Lá no periodonto apical. Então, é onde a gente tem essas reações. Então, assim, incisivos inferiores que dão com 2 canais, que a prevalência também é uma prevalência mais alta. Molares inferiores, às vezes, que tem 4 canais, ou um segundo canal na raiz distal, ou um terceiro canal na raiz mesial, entre o mésio vestibular e o mésio lingual, que é o famoso mésio medial. Premolares inferiores com 3 canais, com 2 canais. Premolares superiores
com 2 canais, com 2 raízes. Existe todo um estudo que a gente faz para a gente, na radiografia, identificar alterações dessa morfologia e suspeitar, não é, doutora Adriana? De que, olha, esse dente aqui ele tem uma anatomia diferente daquela que eu estou acostumado. A gente diz assim, existe um padrão, é verdade, mas eu tenho que estar preparado para lidar com as variações da configuração anatômica, porque essas variações, o que se sabe até agora, é que essas variações são muito, mas muito frequentes. E, infelizmente, uma variação dessa para um olho destrenado, para um olho que não está preparado para reconhecer essas variações elas passam despercebidas. E aí é onde uma intervenção, que deveria ser uma intervenção terapêutica, vira uma intervenção iatrogênica. Por quê? Porque ela foi insuficiente em atingir o objetivo dela. Eu acho que assim, uma boa dica para você driblar esse terceiro erro, você estava até conversando com um aluno hoje. Antes de fazer a intervenção do dente específico, vai lá no blog do Marcos Versiani e dá uma estudada no dente em questão. Vou fazer endodontia do 16. Vai lá e dá uma estudada, dá uma olhada naqueles desenhos 3D, aqueles videozinhos, para você ver quais são as variações anatômicas daquele dente. Eu acho até que na descrição desse vídeo deveria botar aquele endereço né, do blog Root Canal, The Root Canal Anatomy Project, né, que foi um projeto do professor Marco Versiani, da USP de Ribeirão Preto, junto com o professor Djalma Pécora. Esses 2 seres humanos extraordinários se dedicaram muito para estudar anatomia humana e desenvolver esses métodos de microtomografia, de análise por microtomografia dessa anatomia. E eles têm um site na internet com vários vídeos de vários dentes que eles microtomografaram, para a gente poder ter consciência, desenvolver essa consciência do quão complexa e ramificada é a anatomia dos canais radiculares. Eu acho que aqui na descrição podia ter né, o link para você poder clicar e você entender melhor o que é que a gente está falando. Mas é uma dica muito valiosa que a Adriana está dando. Tá? Então, quarto erro mais comum. Qual? Irrigação insuficiente. Irrigação insuficiente. Mano, sabe o que eu lembro eu vou embora. dessa hora? Olha, quando o cara vem para mim... Vai, deixa eu falar. Deixa eu. Então vai, fala. Não, pode falar. Não, fala que eu vou falar. Eu lembro da seringa de lua com aquelas pontas que a gente pega. Eu lembro disso. Cara, quando o aluno vem para mim, ou o colega vem para mim, com uma seringa de vidro, né? Ou uma seringa de 20 ml, aquela seringa gigante, com aquela agulha, meu irmão, que nego usa para dar injeção em cavalo, e tadinho dos cavalinhos, cara, aquela agulha gigantesca, enorme. Eu pergunto assim, meu Deus do céu, onde que vai ter irrigação aqui? Porque o ser humano que está olhando ali, ele acha que deixar a câmara branca é o mesmo que deixar o terço apical limpo, e não é. A solução ela vai circular, se a agulha é grande, a solução vai circular na câmara pulpar, né? Na verdade, você está só se iludindo o paciente, achando que aquilo ali está ficando limpo, quando, na verdade, você está só contribuindo cada vez mais para o problema, porque você está raspando uma área seca lá no terço apical com o seu instrumento, não tem cloro chegando lá para promover desinfecção, e você está criando uma paçoca lá embaixo, que no futuro essa paçoca vai fermentar e desenvolver uma periodontite apical. Então, você tem que perdoar, porque assim, a gente viu, tem professores, né, por estratégia, por medo da irrigação intempestiva, fala assim, proibido entrar com a agulha dentro do canal. Sim, né? Então, a gente entende isso, a gente entende. Só que hoje em dia a gente já chegou num estágio de desenvolvimento da endodontia. A endodontia é uma prática de especialidade. A prática de especialidade da endodontia, quando bem executada, ela é uma prática segura. Porque você, para executar, por exemplo, o procedimento de irrigação, Adriana, né, você sabe bem, como eu, você obedece situações que para você poder fazer a coisa com segurança. Então, existem especificações do material que você vai empregar para fazer irrigação, para você trabalhar com segurança. Primeira especificação importante, uma agulha de êmbolo de silicone.
É uma agulha, não, uma seringa. Uma agulha, desculpa. Uma seringa com êmbolo de silicone. Por quê? Porque na irrigação você precisa ter um controle e um deslizamento suave. Bacana, Porque você não pode injetar com força excessiva, porque se você forçar o líquido, realmente você pode suplantar a pressão dos tecidos apicais e fazer esse líquido destruir, extravasar lá para fora. Então, você tem que ter um controle. Irrigação é um ato de suavidade. Então, você tem que ter um equipamento, né, um dispositivo que te permita fazer isso com suavidade. Então, uma seringa com êmbolo de silicone. Que a gente tem hoje no mercado é da Ultradent, não é isso? Isso, que é uma ótima seringa. Né? Não Agulha... ganho nada da Ultradent para falar isso, mas a seringa é muito boa e eu recomendo muito. Segundo item, agulha de saída lateral. Tá? Uma agulha de saída lateral, principalmente para quem está em início, para quem está em início de treinamento com endodontite. Mas uma agulha de saída lateral é fundamental. Por quê? Porque o furo dessa agulha vai fazer com que o líquido jorre para dentro, para a lateral da parede do canal, e pelo próprio formato do canal, como o canal ele é cônico, ele naturalmente faz o líquido fluir para a cervical. Então, você não joga a irrigação, a substância química, diretamente no periodonto apical. Você joga para a parede, e da parede ele tende a subir. Então, esse é um segundo item de segurança muito importante. Terceiro, cursor nessa agulha. Cursor nessa agulha. Terceiro item de segurança. Poxa vida, você já determinou um comprimento inicial, que, aliás, esse é um outro erro muito comum que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Mas, em tese, você determinou um comprimento de trabalho e, a partir desse comprimento de trabalho, você vai botar um cursor que te garanta ficar 2 a 3 milímetros aquém desse comprimento. Então, essa agulha ela não vai lá na região apical, ela vai ficar antes, e quando você liberar o líquido vai bater na parede e vai subir. Mas, se você está fazendo isso dentro do canal, você está fazendo com que esse fluir e refluir gere o arraste mecânico que favoreça o deslocamento da sujidade para a região cervical e você consiga resolver removendo aquilo ali com o sugador. Então, você melhora a condição de limpeza da área do canal radicular. Quarto item de segurança muito importante, sabe qual é? Quarto item é o que eu falei no início. Você precisa irrigar de maneira gentil, sem fazer força. Então, a irrigação ela é gentil, não é apertar e sair tudo de uma vez. É aos poucos. Não precisa ser gotejar, mas é que saia um jato fraco. Então, você tem que calibrar essa força. Quinto item de segurança importante. Irrigar é um ato que a gente faz em movimento de vai e vem, porque eu preciso dar espaço para o líquido entrar e refluir. Se eu coloco a agulha e fico com ela parada lá, principalmente se ela travou num ponto e eu fico com ela travada lá, mesmo a minha tendência natural vai ser fazer força para fazer o líquido sair, aí é onde o extravasamento acontece. Então, veja bem, irrigar é fundamental para você conseguir um resultado microbiológico importante de desinfecção e tal, mas você precisa ter 5 aspectos, 5 quesitos muito importantes para você ficar atento, para você conseguir irrigar com segurança. E irrigação do hipoclorito de sódio. Claro, concentrações menores são menos irritantes do que concentrações maiores, mas você precisa dosar a capacidade antimicrobiana, né? Então, em geral, a gente fica em torno de 2,5%. Mas você trabalhar com hipoclorito de sódio a 2,5%, com esses itens de segurança, é uma irrigação muito segura e muito tranquila de você fazer. Então, eu ia ser um pouco mais neutra. Eu coloquei aqui, conhecer as propriedades dos materiais, né, dos agentes irrigantes, porque ali você coisa vai de conseguir... doutora em engenharia de materiais mesmo, né? Vamos lá, mas ali, fala. Não é isso mesmo. Que ali você lança a mão do que tem de melhor para cada situação. Isso então, aí, quem são os adeptos da clorexidina? Lembrar do EDTA, vou fazer ali o uso, enfim. Isso aí, o EDTA é importante. Sim, né? Entendeu? A gente precisa lembrar que a dentina ela tem substrato orgânico, substrato mineral, o hipoclorito vai agir no substrato orgânico, mas quem que vai agir removendo o substrato mineral?
Então, o EDTA tem uma função importante ali. Então, a Adriana tem razão. Conhecer realmente as substâncias irrigantes, as propriedades, as suas características e as suas indicações para você individualizar no caso em que você está tratando. Passar a não cometer o quarto erro, que é a irrigação insuficiente. Isso aí, né? quarto erro, irrigação insuficiente. Não cometa mais esse erro, por favor. E qual é o quinto? Qual é o quinto? Por favor, diga para mim, porque você está com o telefone aberto e eu não abri. Mas você tem a memória boa. Vamos lá. Erro no cumprimento de trabalho. Cumprimento de trabalho. A gente falou agora há pouco. Acabei de falar aqui. Né? Erro no cumprimento de trabalho. No cumprimento de trabalho tem uma dica maneira aqui para você. A primeira coisa é o seguinte, olha só. Para você fazer endodontia, você precisa partir de uma radiografia inicial de boa qualidade. Como? Quando eu digo de boa qualidade, duas coisas estão inseridas aqui, doutora Adriana. A primeira é o seguinte, tem que ser feita com posicionador. Não tem jeito de radiografia ser feita sem posicionador. Né? Embora a gente saiba que, né, alguns colegas em situações, ambientes, recursos, não tem esse tipo de recurso, mas assim, na medida do possível, técnica de paralelismo. Por quê? Porque você tem ali a imagem do dente mais próxima do tamanho real do dente. Segunda coisa, radiografia bem revelada. Se você faz método analógico ainda, o método químico, poxa, precisa ter boa revelação, bom contraste, boa nitidez. Então, a ideia é você medir esse dente na radiografia, e ao medir esse dente na radiografia, você diz assim, pô, esse dente tem 20 milímetros. Então, beleza, eu vou fazer um comprimento de trabalho provisório, onde eu vou descontar aqui 2, 3 milímetros, dependendo da escola que você segue, para você poder, então, produzir esse esvaziamento inicial. Para depois desse esvaziamento inicial, você definir ou com localizador apical ou com método radiográfico quanto você precisa fazer de ajuste para chegar nesse comprimento real de trabalho. Não estou falando nada demais aqui, estou falando tudo que é ensinado numa disciplina qualquer de endodontia de qualquer lugar desse país aqui. Né? Então, é isso. Agora, onde que existe a dificuldade da determinação do comprimento de trabalho adequado? Né? Errar no comprimento de trabalho. Quando o dentista não sabe, na verdade, executar uma boa técnica radiográfica, né? Ou seja, por questão de angulação, muitos colegas têm dificuldade de radiografar enquanto o paciente está em isolamento. Eu acho até que eu diria até 8 erros, tá? Porque um outro erro que o clínico geral, infelizmente, comete muito é fazer tratamento endodôntico sem isolamento absoluto. Né? Mas, enfim, eu acho que, assim, você precisa, tem colegas que têm essa dificuldade de fazer radiografia por método de paralelismo, né, com isolamento absoluto. Não é todo mundo que tem localizador apical, a gente sabe disso, e não quer dizer que não vai fazer, né? Mas se você não tem o localizador apical, vai fazer método radiográfico, você precisa realmente se esmerar na sua técnica, não só no sentido de uma boa técnica, execução técnica para fazer a radiografia em si, tomada radiográfica, mas também no processamento, na revelação dessa imagem. Sim. Porque é justamente a ansiedade que faz com que não se fique tempo suficiente no revelador e a radiografia fique clara e você perde distinção entre estrutura, que não fique tempo suficiente no fixador e a radiografia fica amarelada ou fica esverdeada e você perde nitidez e contraste na hora de fazer distinção das estruturas. Tudo isso faz com que o colega acabe determinando um comprimento de trabalho, uma longitude de trabalho insuficiente. Ou ela é insuficiente, no sentido dela ficar muito aquém, e fica resíduo necrótico lá, ou resíduo até de tecido pulpar vital lá, ou ela é muito além. Principalmente onde tiver as áreas anatômicas que tem muita sobreposição de estrutura, como é o caso dos molares superiores, que você tem aqui ser maxilar e zigomático. É verdade. Então, precisa lapidar, precisa melhorar, né, essa questão aí. O comprimento de trabalho é um fundamento biológico e anatômico muito importante dentro da endodontia. Eu tenho um estudo de 1990 do Jogren, que mostrou que quando a obturação fica de 0 a 2 milímetros aquém do vértice radiográfico, você tem 94% de índice de sucesso. E que quando esse cone ele fica além de 2 milímetros, ou mais de 2 milímetros aquém,
esse sucesso cai para 68%, 62%, um negócio assim. Isso aí. Tá? E que quando vai além, está lá fora, também a taxa de sucesso decresce bastante. Então, assim, existe uma faixa ali que é importante que a gente fique atento a esse término apical. Então, o clínico precisa ficar ligado nesse detalhe, né? E uma outra questão também, né, o que pode ajudar aí, é assim, às vezes o clínico geral tem dificuldade de descer, porque tem uma Mudança de isso que eu trajetória. estava tentando falar. Né? Então, assim, lançar a mão das limas de aço modificado, Sim, usar o EDTA, saber fazer a curvinha na pontinha da lima, aquele jotinha que a gente fala, isso aí. né? Assim, dá uma atualizada, dá uma aperfeiçoada. A gente tem nosso curso 100% online, completaço, bem completinho ali Completíssimo o nosso curso, leva a mão. de endodontia. A gente manda para o aluno um kit de materiais que tem aqueles principais materiais bem específicos, agulha de saída lateral a gente manda. Tá lá. A gente manda essa lima de aço modificado para o aluno treinar, a gente manda os dentes prototipados, a gente manda limas rotatórias que a gente tem, né, dentro desse curso. Aí a gente ensina a instrumentação mecanizada, e aí vai até com um dispositivo que você consegue utilizar a lima rotatória de maneira manual, né, para quem não tem motor, para quem não tem motor ainda não consegue fazer o investimento do motor, mas pode usar a tecnologia de uma lima tratada termicamente, que a gente sabe as vantagens que é ela usar ela de maneira manual, sim, né, para poder justamente saber fazer, lidar, driblar desses desafios de não conseguir descer, né? Então, acho que vale aí uma... Galera, esse curso não leva mal, não. Eu sei que eu sou parte interessada na história, mas, assim, não é por nada não, mas esse curso está excelente. São muitas aulas que a gente tem, são 10 módulos que tem ali. Além, né, dos extras, né? Além dos extras e tal. Muito vídeo tutorial para você. E, além de tudo isso, você ainda recebe no conforto da sua casa um kit com os principais materiais que você, acompanhando os vídeos tutoriais, você realiza a sua prática. E, além disso, uma vez por mês a gente tem um encontro presencial e você está dentro de um grupo de WhatsApp, onde você tem a oportunidade de receber mentoria minha e da professora Adriana. Você coloca suas dúvidas, os casos clínicos ali, a gente vai te orientando, vai te ajudando. E se a gente até sentir necessidade, a gente tem até boa vontade para parar um dia, sentar e conversar diretamente com a pessoa e dar uma direção, uma orientação mais personalizada, né, Adriana? Sim. A gente tem essa pegada aqui, né? Muito bom. Então, assim, vale muito a pena fazer esse exercício de atualização e você se aprimorar. Não é que você não vá fazendo odontia. A ideia é você se atentar para detalhes importantes, você se atualizar para você ficar atento a mais detalhes e elevar a segurança e elevar a qualidade da tua prática endodôntica e dos resultados com que você tem dos seus tratamentos com seus pacientes, né? Então, a gente está à disposição aí. O Linktree vai ficar aqui embaixo, tá? A Adriana vai colocar aqui, a nossa equipe vai colocar aqui embaixo o Linktree para você clicar e ver lá na página da Hotmart, da plataforma Hotmart, você vê lá os cursos que a gente oferece online. Mas o sexto erro mais comum, qual é? Selamento. Cara, esse é um problema. Selamento coronário deficiente. O cara fez tudo o que ele queria fazer na parte endodôntica, se esmerou, chega no final e cansou. Aí tem preguiça de pegar um carbono. Aí tem preguiça de pegar um carbono e checar, ajustar a altura. E quando ajustar a altura, não é só MH, não. Né? É fechar, é ver em máxima intercuspidação, ver em lateralidade, ver em protrusão, ver em RC, se tem algum ponto de contato, porque qualquer interferência oclusal ou qualquer contato prematuro vai influenciar diretamente no periodonto apical que você acabou de manipular pela sua intervenção endodôntica. Então, é onde muitos pacientes fazem o tratamento endodôntico e continuam reclamando de dor, de desconforto pós-operatório, de dor pós-operatória persistente, e muitas vezes a causa é oclusal. Por quê? O selamento provisório, o selamento temporário foi inadequado. Ou ficou alto, ou ficou muito aquém, está retendo alimento e favorece fraturar, né? Ou o ponto de contato também ficou uma M, e aí, no final das contas, favorece impacção de alimento. Ou é um material que não suporta aquele período que o paciente vai ficar com a medicação intracanal, o período que você marcou o retorno.
Exatamente. E aí solta e acaba percolando. Acaba percolando, acaba contaminando, né? Então, é também um outro fator que vai acabar favorecendo o insucesso endodôntico, é esse. E ó, eu vou dizer até mais, não é só o selamento temporário, né? Mas é o selamento definitivo da cavidade, a restauração definitiva da cavidade. Gente, restauração inadequada, esse autor chama-se Franklin Wine, no livro dele, 1997, foi editado esse livro dele, foi publicado esse livro dele, ele diz lá, restauração inadequada é dos fatores de insucesso endodôntico mais costumeiro do que aqueles que a gente está acostumado a identificar. Muitas vezes a gente olha o insucesso e pensa assim, a instrumentação ficou deficiente, a obturação falhou. Mas muitas vezes, quando você vai olhar a parte coronária, é uma restauração que não tem uma adaptação marginal adequada, um ponto de contato que não existe, correto? A altura oclusal também, né? Um sobrecontato, um contato prematuro, um sobrecontorno, enfim, N situações, né, que acabam por interferir no resultado, no desfecho da terapia endodôntica, e que muitas vezes não estão ligados aos fatores endodônticos propriamente dito, mas a fatores da restauração. Como dizia um antigo chefe meu no Exército, Coronel Carlos, é a tampa da panela, meu filho. Pô, tu botou a tampa da panela do jeito errado. Então tem que botar a tampa da panela, entendeu? Adequadamente, bem fechada, bem vedada, adaptação marginal e altura, né? E aí que a gente vai e recomenda o selamento duplo, né? Perfeito. Porque você realmente coloca... O que é o selamento duplo? Né? Você colocar um curativo temporário, tipo Cotozol, Vilevi, né? Esses ficam simpates, colocar mais próximo ali da câmara pulpar, e por cima você vir com um ionômero de vidro ou uma resina flow. Eu não sou muito fã do Bioclick, mas tem quem coloque, né? Não gosto. Tem quem coloque. Mas é algo que tem uma resistência mecânica. Mecânica, né? Maior, né? Então, aí você fazer esse selamento duplo. Então, entre as suas sessões e entre você indicar, devolver o paciente ou fazer a restauração definitiva, você deixar esse paciente com selamento duplo, realmente, um vai vedar lateralmente, porque tem uma expansão, né, tem um poder de evitar a infiltração, e outro tem a resistência mecânica. Né, você utilizar duas propriedades do material de forma ali realmente para se complementar e dar resistência, dar vedamento para esse dente. E não ache você que, porque o dente está obturado endodonticamente, que o material obturador pode ficar exposto ao meio bucal porque não vai infiltrar, que você está enganado. Vai recontaminar, tá? Então, a gente já sabe disso. Em 30 dias de exposição, a gente tem bactéria lá no terço apical. Então, finalizou a terapia endodôntica, é muito importante que você coloque ali. Se você não for restaurado na mesma consulta... Que é o que a gente fala muito, que já está com isolamento, né? Que sim, você já está com o campo desinfetado ali e tal, que você minimamente você coloque ali um material restaurador que seja resistente, então um selamento duplo para proteger bem o remanescente da obturação. E para fechar, o sétimo erro comum que clínicos gerais cometem quando fazem endodontia é aquilo que eu falei no episódio passado sobre urgências endodônticas, que é assim, gente, antibiótico não é analgésico, antibiótico não tira dor. Então, é o uso inadequado. Inadequado de antibióticos. Você acaba favorecendo até, eventualmente, a instalação de infecções pelo uso inadequado e você criando resistências microbianas no paciente, correto? E você usando antibiótico para controlar uma questão de dor e tudo mais, está fazendo com que você intoxique esse ser humano, esse indivíduo, que você desencadeie nesse indivíduo respostas biológicas e imunológicas que não têm a ver com necessariamente o que está acontecendo ali. Então, antibiótico é para ser utilizado de maneira bem clara, bem definida quando você tem edema, quando o paciente tem edema, quando tem febre, quando tem ali um quadro geral, ok? E que você ali identificou que aquilo é fruto de uma necrose pulpar. Estou falando de endodontia. Então, fruto de uma necrose pulpar. Então, realmente, tem um inchaço, tem um edema. O paciente começa a relatar ali, né, desconforto, começa a relatar aumento de temperatura, é hora de entrar com antibiótico terapia. Isso. Agora,
o simples relato do paciente que ele está com dor não é suficiente para você fazer uso de um antibiótico. Sair com combo do McDonald's. Né? Combo do McDonald's, em geral, essa receita que a gente vê por aí, que é assim, amoxicilina, diclofenaco, dipirona. Ou seja, não, bati, peguei as 11 posições. Antibiótico anti-inflamatório. Não, antibiótico anti-inflamatório, não, cara. Você tem que aprender a partir do diagnóstico inicial correto, foi o que a gente falou lá, você vai identificando o diagnóstico, você vai pensar adequadamente nessa endodontia, e se você precisar de um suporte medicamentoso, você precisa saber quais são os critérios adequados para você indicar cada um. Né? O que não pode é você supor ou assumir que algo vai ser adequado quando aquilo ali não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, tratar uma dor, só porque por ela ser dor, com um antibiótico, é, né, um erro grosseiro. Não tem outro termo para usar, é um erro grosseiro. Então, muito cuidado com isso. Então, esses foram 7 erros mais comuns que clínicos gerais podem cometer, tá, quando fazem procedimento endodôntico. Então, aqui fica a reflexão para vocês de que realmente a endodontia é uma especialidade belíssima, lindíssima, mas precisa ser executada com segurança, precisa ser executada com qualidade, para que ela realmente atinja os resultados, que é o quê? A preservação do órgão dental. A principal missão da endodontia é preservar o órgão dental e fazer ele voltar para a função dele, que é a função mastigatória. Mas, para ela conseguir fazer isso, os princípios de diagnóstico, biologia / anatomia e de execução técnica adequada precisam ser muito bem atendidos. Correto, Adriana? Certíssimo. Né? E com isso, né, a gente se despede de vocês aqui. Nós vamos estar na beira da gente ir para o nosso congresso, né, lá no Smile of the Seas. Depois a gente manda fotos para vocês e tudo mais. E, mais uma vez, quem tiver oportunidade, o ano que vem certamente vai ter outra edição desse congresso. Vai ser um prazer, eu recomendo, a gente recomenda de maneira geral. Vai ter um enfoque também, né? Assim, que o dentista se acostume a ir a congresso. A gente tem, inclusive, um episódio que a gente fala aí do que o dentista perde quando ele não participa de congressos. Agora, em abril, a gente tem o Endo em Foco aqui no Rio de Janeiro. Em junho, a gente tem o Dental Canal em Belo Horizonte. Em outubro, a gente tem o congresso de endodontia, o congresso da Sociedade Brasileira de Endodontia também em Belo Horizonte, e vários outros congressos que pipocam pelo Brasil afora aí. A gente encoraja você a ir a um congresso, visite, faça hands-on, participe das palestras, conheça pessoas, troque ideias, troque experiências, porque é sempre uma experiência muito rica, e isso aí faz você voltar para a tua prática diária, oxigenado, com outra cabeça. Verdade. Não é? É isso. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima. Fui! Beijo!